Oi, gente, bem-vindos ao segundo episódio do Desafio de 75 Dias. Eu decidi fazer esse vídeo agora, dia 21 de maio. O vídeo vai pro ar daqui 7 dias, que vai ser o primeiro que eu vou postar, depois que eu postei o principal. Eu queria falar pra vocês como que eu vou fazer mais ou menos. Eu sei que ao longo dos dias isso pode ir mudando e também eu posso ir implementando mais coisas. Mas, questão da Bíblia, eu vou tentar ler todos os dias de manhã, que era um hábito que eu já tinha. Então, já tenho meio que esse gatilho para ler na hora do café da manhã, então vou tentar retomar. Questão do livro, eu tenho tanto o físico, tanto o Kindle, que não estava sendo usado aqui em casa, eu decidi pegar. Esse livro aqui é o livro que vai cair no meu vestibular da UERJ, que é no início do mês que vem, então tenho que terminar de lê-lo. E quando eu voltei com o hábito de leitura, eu tinha separado um cantinho da casa para poder ler todos os dias. Então talvez eu volte com esse cantinho para me habituar novamente. E que eu vou tentar levar para o trabalho, porque quando eu tiver um tempinho assim, eu paro para ler. Eu fiz o controle de hábitos, imprimi. Eu vou fazer por mês, porque eu acho que fica melhor. Pintar para ficar só uma forma mais bonitinha. Questão do refrigerante do açúcar. Eu devo colocar um lembrete na geladeira para poder lembrar que eu não posso comer, né? Por conta do desafio. E aos poucos a gente vai se ajeitando. É uma coisa que eu tenho assim comigo, é que eu tenho muita vontade de começar com muita intensidade, mas eu sei que para a gente ter hábitos duradouros, a gente precisa começar devagar e constante. Então eu vou começar aos poucos, eu vou já deixar o checklist, já vou deixar tudo próximo, que são coisas que eu sei que já vai me ajudar. E amanhã oficialmente a gente começa o desafio no dia 22 de maio. E vamos ver o que vai sair daqui 75 dias. Tenho certeza que eu vou ser transformada na questão do estudo, eu vou ser transformada na questão do intelectual. Acredito que também meu físico vai ser transformado, porque vou estar evitando açúcar, vou estar evitando refrigerante. Eu nem coloquei como hábito o exercício físico, porque é algo que eu já tenho estabelecido. Hoje, dia 21, eu tô em casa. Eu até ia pra academia hoje, só que eu estou com muita dor nas pernas, porque eu fiz um treino muito pesado na terça. Então eu preferi descansar hoje, só realmente dei uma caminhada. E é isso. Espero que vocês gostem. Eu tô animada para começar esse desafio. Confesso que tô com um pouquinho de medo por não saber muitas vezes o que me espera daqui a um tempo, mas o tempo vai passar de qualquer forma e pelo menos eu vou ter isso gravado pra gente descobrir, mas esse vídeo é mais sobre mim, coisas que eu tô fazendo, as coisas que eu posso melhorar, pra Raíza do futuro se orgulhar da Raíza que tá construindo o futuro dela. E é isso. Passaram-se 15 dias desde o início do nosso desafio. E são 15 dias já que eu tô nesse desafio. Eu já aviso logo que não fui perfeita nesses 15 dias e a gente vai conversar sobre isso. Teve dias que eu consegui cumprir, teve dias que eu não consegui cumprir. E hoje a gente vai conversar sobre os altos e baixos dos primeiros 15 dias e o que eu posso melhorar. Como eu falei no dia que eu gravei o vídeo, eu peguei isso daqui e eu já fui preenchendo. E eu vou falar mais ou menos como que foi os dias e o que dava pra melhorar, o que eu tô sentindo falta, o que eu achei que foi legal. Dia 1 do desafio foi no dia 22 foi o dia que eu trabalhei, foi quando eu dei início ao desafio de 75 dias e eu já falo desde o início que não vai ser um desafio perfeito. Nesses primeiros 15 dias eu já vi que tive altos e baixos e eu tô aqui para relatar um pouquinho como foram os dias. Primeiro dia foi um dia que eu trabalhei, então eu tive um pouquinho menos de rendimento no estudo e quando eu achei que eu ia chegar em casa e ia conseguir estudar mais um pouquinho, simplesmente eu apaguei. Tá aqui a foto. O segundo dia do desafio foi um dia onde eu tava em casa. Era final de semana, então eu preferi dormir até um pouquinho mais tarde para realmente descansar da semana, descansar da adaptação que eu tô tendo nessa nova rotina.
Só que quando foi de tarde, meu marido precisou de ajuda com as coisas aqui de casa e a gente ficou até 9 horas da noite resolvendo isso, então eu não consegui estudar tanto. Me arrependi depois de ter acordado tarde, porque eu poderia ter estudado tempo de manhã, mas eu realmente não sabia que ele iria precisar de ajuda. Então foi um dia onde eu estava em casa, mas eu não consegui estudar tanto, e eu sei que tem altos e baixos, e vamos seguir. Foi um dia também que eu não li a Bíblia. Terceiro dia de desafio foi um dia que eu consegui cumprir tudo que estava proposto, estava em casa, então eu consegui ter mais tempo de estudo, consegui fazer as coisas. Dia 25, eu simplesmente, na parte do doce, eu esqueci que Nescau era doce, porque aqui no Rio começou a fazer um friozinho maior, por isso que eu tô com gano toda hora, que eu tô com a minha rinite atacada. E quando foi no final da tarde, me deu uma vontade absurda de tomar um Nescau quentinho. E o Nescau é um gostinho de infância pra mim, fora do normal, porque na época do colégio eu tomava Nescau quentinho todos os dias. Então eu acabei fazendo, esqueci completamente do desafio, então eu fiz, e quando eu terminei de tomar eu falei, caramba, isso é doce. Então eu marquei aqui no dia 25 como que eu comi doce por conta dessa questão do Nescau que eu tinha esquecido. Dia 26 foi um dia que eu não li a Bíblia, não li o livro e não passei fio dental antes de dormir. Foi um dia que eu trabalhei, então eu cheguei em casa assim mais cansado, não consegui acordar cedo. E a adaptação, eu sei que vai ter dias e dias, altos e baixos, mas a gente tá aqui para mostrar a realidade. No dia 26 também, normalmente quando eu trabalho eu tento acordar um pouquinho antes do trabalho, eu tento acordar às 4 da manhã para estudar pelo menos uma hora e meia antes de ir pro trabalho. Só que nem sempre é possível. Eu acordei às 4, mas fiquei de 4 até às 6 enrolando na cama, não consegui levantar. Então eu acabei não conseguindo estudar antes do trabalho, fiquei muito quebrada, e quando chegou de noite, fiz só ali o mínimo e fui dormir, que foi no dia 27. Eu novamente não li a Bíblia, não li o livro. A questão de estudo foi uma questão mais produtiva. Dia 28, é aquilo. Falhei um dia, tento não falhar no outro, mas se eu falhei no outro, no dia seguinte eu tento não falhar. No dia 28 foi um dia que eu já consegui ler a Bíblia, já consegui ler, já consegui passar fio dental, já consegui ficar sem doce. Mas foi um dia que aqui eu coloquei como se eu não tivesse estudado, porque eu estudei apenas 17 minutos. Foi um dia que eu estava de plantão, eu cheguei em casa muito cansada, e quando eu abri a videoaula, eu comecei a fazer questão, comecei a bater cabeça, e eu falei, sem condições, eu tô tendo a minha colinha aqui, porque eu não consigo lembrar de todos os dias certinho. Dia 29 foi um dia onde, infelizmente, eu não li a Bíblia de novo e esqueci de passar fio dental. O restante das coisas foi tranquilo, eu consegui fazer as coisas direitinho. Nesse dia, eu anotei aqui que eu estava bem ansiosa, então, às vezes, eu preciso lidar com a ansiedade e, consequentemente, com a procrastinação, que às vezes baixa, às vezes dá aquele medo. Então, são altos e baixos, assim, de todo mundo que estuda, todo mundo passa por isso em algum momento. E foi um dia assim, eu consegui estudar, mas eu sempre tenho na minha cabeça que quando eu tô em casa o dia todo dá pra estudar mais, dá pra fazer mais. Mas foi um dia que, infelizmente, eu tava mais ansiosa, então eu tava mais quieta na minha, o estudo já não tava rendendo tanto. Já no dia 30 foi um dia que eu falei mais uma vez, e o que eu tenho percebido nesse início, assim, foi a questão da Bíblia, que eu tenho falhado muito, às vezes 2, 3 dias seguidos. Então eu tento, a partir de agora, né, fazendo essa retrospectiva dos 15 dias, eu vejo que dá pra colocar a Bíblia antes de qualquer coisa, tipo, antes de começar a estudar, antes de ir pro trabalho, porque não é pra eu poder só ter um check, mas para realmente eu já começar o meu dia entregando minha vida a Deus, entregando meus estudos, entregando meu trabalho. Então é algo que eu vou tentar fazer a partir de agora. Dia 30 foi mais um dia onde eu não estudei, não li a Bíblia, não passei fio dental, bebi refrigerante. Foi um dia, se não me engano, eu não lembro por que eu bebi, não sei, eu sei que eu bebi, tá aqui a bolinha falando que eu bebi, então. Mas foi um dia que eu trabalhei, então a questão do estudo foi algo realmente bem menor. E no dia 30 também eu acabei entrando no Instagram, mas o que eu percebi foi que desde o início do desafio eu não tinha entrado no Instagram, então quando eu entrei dia 30, eu fiquei literalmente 30 minutos e saí. Não tive aquele vício de querer ficar mais.
E isso foi muito bom, muito positivo. Mas fiquei 30 minutos, vi o que eu tinha que ver, né? Que era uma questão de concurso. E depois já saí, tudo bem. Dia 31 foi um dia onde eu trabalhei, então foi mais correria, mas eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer. Li a Bíblia, fiz minha leitura, passei fio dental, sem doce, sem refrigerante, estudei bem, sem Instagram. Dia 31 também era um domingo, só que eu ocupei a minha manhã toda porque eu tive uma prova para fazer. Agora eu resumi os 10 dias de desafio. E eu tô aqui para lembrar que esse desafio não é para ser algo rígido, uma cobrança fora do normal. Eu entendo que, como é a rotina de quem estuda, de quem trabalha, tem dias e dias, tem dias que eu vou chegar em casa muito cansada, tem dias que eu vou chegar cansada, mas ainda vou conseguir render. E tem dias que a gente acaba cometendo deslizes. Eu não tô aqui para me massacrar, tipo, nossa, não fiz, não tô cumprindo o desafio. Não, eu fiz esse desafio realmente, esse controle de hábitos, como uma forma de me motivar, de ter noção do que eu tenho feito e do que eu posso melhorar. Porque não tem como eu falar, eu estou comendo muito açúcar porque eu como todos os dias. Mas se eu consigo evitar passar a semana toda sem comer açúcar ou sem comer doce, e final de semana tiver um bolo, tiver um lanche, eu conseguir comer sem culpa. O que eu não quero, principalmente na questão do doce, é ser uma pessoa rígida, tipo, não, eu tenho que parar totalmente. Mas só o fato de eu conseguir evitar, pelo menos durante a semana, final de semana comer uma vez ou beber refrigerante uma vez, já me ajuda. Então, nesses primeiros 10 dias foram isso. No dia 1º, que desse mês agora, dia 1/6, nós conseguimos cumprir tudo. Dia 2 também. No dia 3, eu falei na parte da Bíblia e na parte da leitura, mas uma coisa que eu tenho percebido também é que eu falei porque eu estava trabalhando. Então, nos dias que eu trabalho, o meu tempo ele é mais escasso. Peço desculpa por estar toda hora funcionando, porque eu tô com a rinite atacada. No dia 4, foi um dia já que eu consegui cumprir tudo. E no dia 5, que é hoje, Bíblia ok, leitura ok, fio dental ok, doce, eu comi um pudim. É aquilo que eu falei, eu estava muito tempo já sem comer pudim e me deu vontade, eu acabei comendo. Agora eu como o lanche da tarde. 3, eu acabei tomando um refrigerante, porque foi quando a gente pediu uma pizza. Cheguei em casa muito tarde, não consegui estudar bem e tive coisas para resolver depois do trabalho, então cheguei em casa, não tinha nada para comer, a gente foi pedir uma pizza, eu acabei tomando um refri. E o que eu queria falar, né, sobre esses 15 dias de desafio foi realmente isso, é a questão da gente ter um controle dos hábitos e o que dá para melhorar, o que dá para consertar. Vamos de resumão geral sobre como que foi esses primeiros 15 dias. É uma colinha aqui, tô bem satisfeita, assim, eu achei que ia ser pior nesses 15 dias, mas Bíblia, eu li a Bíblia 9 de 15, foi o menor, assim, que eu fiz dos antes. Então isso é realmente algo que eu posso melhorar. Eu vou tentar ler a Bíblia todo dia de manhã, antes de trabalhar, antes de começar a estudar, antes de fazer qualquer coisa do meu dia, eu já vou deixar a Bíblia aqui aberta, para quando realmente eu sentar aqui, eu já ter essa meta cumprida, não só pelo fato de riscar assim no papel, mas realmente é algo que eu quero voltar a ter o hábito consolidado. Questão da leitura, eu li 11 de 15 dias, então assim, foi algo melhor do que o esperado. Eu achei que talvez eu pudesse falhar mais, mas também dá pra melhorar. Ontem eu consegui ler 2 capítulos antes de dormir, foi algo bem produtivo. Fio dental também, 11 de 15, é algo que sempre quando eu vou no banheiro escovar dente eu já lembro, então foi ok. Doce, foi 13 de 15, só teve 2 dias que eu comi doce, então também tá super ok. Refrigerante, 13 de 15, também tá super ok. Estudo, 13 de 15, teve só realmente um dia que eu estudei pouco e tal, mas quero melhorar muito essa questão do estudo, tanto na parte de quando eu estiver trabalhando, de acordar mais cedo, tanto na parte de quando eu estiver em casa, de estudar mais. E sem Insta, 13 de 15, porque eu entrei no Instagram hoje também, hoje é sexta, e eu acabei indo pro futebol e depois eu queria relaxar um pouquinho, deitei na rede e fiquei um pouquinho no Instagram, mas foi consciente. E é isso, o vídeo de hoje foi realmente para mostrar um relato de como que foram esses primeiros 15 dias, daqui a pouco, aqui, os 15 eu volto e tal, mas foi bom pra gente, para eu poder ver o que dá para melhorar, o que dá para diminuir, e esse foi meu relato.
esse desafio não é para ser algo que seja doloroso, mas que venha a ser algo proveitoso e que no final do desafio eu venha me tornar uma pessoa melhor, como é o intuito desse desafio. E é isso. Tchau!